estados que têm. Mandas o dado e aparece uma senhora a rir ou a chorar ou a não sei o que e tal, e tem graça propor. Vou ficar aqui. Olha, se calhar passei. Está bem. Sim. É mesmo a entrada. Consegues ver? Sim. Na parte de baixo, mesmo a entrada. Estás onde? Estás em cima? Ah, já está. Não. Catarina. Estou a sair da leite e fui para baixo. É mesmo. É central, é o clima central, mesmo assim. É o que dizem que é entrada. Está bem, está bem. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Em nome da Tinta da China, queria também agradecer ao professor António Sampaio da Nova, a Helena Carvalhão Buesco, ao Simão Valente. Estamos aqui todos para apresentar a parte 3 de uma enorme aventura da literatura mundo comparada. Esta parte 3, que inclui 2 volumes, portanto é o 5º e o 6º volume, chama-se Pelo Tejo Vai-se para o Mundo, e estamos a falar de literatura do mundo todo, traduções inéditas, várias épocas da literatura. Tudo isto começou com a língua portuguesa, no volume 1 e 2, a parte 1. Na parte 2 avançámos para a Europa, e foi a parte 3 e a parte de volume 3 e volume 4, e chegámos então agora ao mundo. Parece que ficamos por aqui, não é? Não sei. Mas tem sido um projeto imenso, de muito trabalho, mas também muito bonito de ver concretizar, e por isso também agradeço a confiança. Vou então passar a palavra ao professor para nos apresentar este livro, e depois falarão os organizadores. No fim, só temos mesmo 45 minutos, portanto, se vos parecer abrupto o final, é só por isso. Temos os livros disponíveis aqui também, se quiserem, depois no pavilhão da Tinta da China. Está bem? Muito obrigada. Ouve-se sempre levantar. Ouvem. Esta coisa de não conseguir falar sentado, pá, é uma tragédia. Um dia desse ainda a Helena Buesco ainda vai descobrir, pá, alguma literatura perdida na Lua, ou em Marte, ou em Saturno, não é? E ainda vamos ter direito a uma quarta parte desta literatura mundo em português, perspectivas em português. Enfim, como foi dito, são os 2 últimos volumes, para já, não é? Pelo Tejo Vai-se para o Mundo, e que abrangem, enfim, a dimensão da literatura fora da Europa e fora dos mundos em português, que é o título do primeiro e do segundo, e da segunda parte. Eu quero dar um grande abraço à Helena, quer dizer, eu estou aqui, eu não sei nada de literatura, não sou especialista de literatura, para além de
para além de leitor compulsivo, não sou mais do que isso, mas é para mim um grande gosto estar aqui e saudar esta extraordinária coleção destes 6 volumes, de que se apresentam agora estes 2. Cumprimentar também o Simão Valente, que coordenou com a Helena esta parte 3, e a Tita da China e a editora que meteu obras a esta empreitada. Eu vou deixar 5 apontamentos totalmente despretensiosos e muito breves. Acho que o ambiente e estes ambientes em que estamos agora a viver não permitem grandes elaborações, e eu também não seria capaz de as fazer, mas apenas 5 apontamentos breves, não tanto de apresentação, mas de diálogo, de reação a estes 2 volumes monumentais que apresentam então a literatura fora da Europa e fora dos mundos em português. E a primeira reação é uma reação sobre o conjunto de trabalho a que a Helena e os colegas da Helena puseram a sua energia e o seu trabalho. A Helena provavelmente não sabe, mas talvez desconfie, eu sou um verdadeiro apaixonado de tudo o que é repertórios, dicionários, enciclopédias, antologias, coletâneas, seja lá o que for, não é? Tudo o que cheira coleção de qualquer coisa, não é? Sobretudo na área da literatura, eu sou apaixonado por isso. E, portanto, é evidente que me diz muito confrontar-me com esta antologia destes 6 volumes e agora destes 2 últimos, que foram para mim, obviamente, os mais surpreendentes. Porque é evidente que os 4 primeiros, nós acabamos por ter uma grande proximidade com os autores, com aqueles escritores, com aquela literatura. Nestes 2 últimos é mais o estranhamento que conta, e portanto eu estou perante um mundo que me é praticamente totalmente desconhecido, com algumas exceções. E na minha vida académica, talvez 2 das coisas que me deram mais prazer e sobretudo que me deram muito trabalho, e que são 2 coisas completamente desconhecidas no geral, foi justamente um repertório da imprensa de educação e ensino que eu fiz e o dicionário de educadores portugueses. Foram obras nas quais eu investi milhões de horas, não é milhares, é milhões de horas. Eu e os meus colegas, etc., e que são investimentos a quem ninguém dá o devido valor, verdadeiramente. Não é? Como se fosse uma coisa, aquilo é só coligir umas coisas, juntar, fazer, etc. E, na verdade, na minha vida académica e universitária, essas 2 obras, que são as menos conhecidas de todas as que eu publiquei, foram de longe aquelas que me deram mais trabalho e foram de longe também aquelas que me deram mais prazer ao mesmo tempo. Não é? E por isso consigo perceber muito bem a vossa paixão e a importância deste trabalho, da energia aqui posta, da dedicação, da inteligência, enfim, da cultura que está neste conjunto de 6 volumes e, em particular, agora nestes 2. Não é? Num certo sentido, e esta é a minha segunda ideia, não é? O que está aqui é uma espécie de um infinito, mas o infinito não existe, obviamente, e muito menos na área da literatura. E, portanto, é uma espécie, e eu palpito-me que a expressão não é minha, eu devo ter lido em algum lado, mas já não sei onde. É uma espécie de finito do infinito, não é? É uma espécie de uma coisa finita, mas que remete para uma ideia de um infinito. A ideia do Jorge Luís Borges, quando ele diz: eu afirmo que a biblioteca é interminável, mas talvez aquela ideia que ele elabora ainda mais, ou ainda melhor, quando fala no livro das 1001 Noites, e que diz que é um título absolutamente extraordinário, porque diz o Borges, 1000 é quase sinónimo de infinito, não é? Dizer 1001 noites é acrescentar mais uma ao infinito, não é? E esta ideia de acrescentar mais uma ao infinito é o que, a meu ver, aparece de forma, para mim, na minha leitura, muito presente nestes volumes, nos 6 volumes, mas em particular nestes 2, tendo em conta o desconhecimento que eu tinha de grande parte destes autores. E como a Helena diz, e como muitos outros dizem, e como o Calvino diz, e como muitos outros dizem, o Italo Calvino, é evidente que o que está aqui é uma ideia. O que está aqui é uma escolha. São escolhas, e como todas as escolhas, é tão importante, se calhar, o que está aqui dentro, como o que cá não está. É tão importante as presenças que estão aqui, como as ausências que aqui estão,
E verdadeiramente o que eu acho interessante na leitura destes livros, e eu li-os sempre muito em diálogo imaginário com a Helena, não conheço os outros autores e, portanto, a referência do meu diálogo eras tu, não é? É aquilo que o Italo Calvino diz, que uma coleção é quase um diário. Portanto, no fundo, para mim, esta antologia, eu leio quase como um diário da Helena Bonesco e dos seus colegas, obviamente. Não é? E é isso que é interessante neste exercício antológico. Terceira ideia, e são só 5, portanto eu não me vou alongar muito, já vou na terceira, não é? Terceira ideia, que para mim é muito importante, e sobre a qual eu não tenho condições para elaborar muito, mas talvez eu possa dizer assim: se me perguntarem qual é para mim hoje no mundo, e eu estou hoje confrontado com o mundo, quer dizer, no meu lugar e no meu papel hoje na Unesco, eu tenho um olhar que é um olhar muito descentrado de Portugal e muito centrado num conjunto de realidades ao nível mundial. Se me perguntarem qual é hoje aquele que eu vejo como o problema principal das nossas sociedades, eu diria que é a questão dos fechamentos identitários. Não é? É uma tendência para nos fecharmos num conjunto de identidades, e eu não estou a dizer que elas são más ou são boas, mas é uma espécie de um fechamento, e para circularmos apenas no interior dessas identidades. E identidades que muitas vezes são baseadas em crenças racionais e outras irracionais, em crenças religiosas ou antirreligiosas, em crenças científicas ou anticientíficas, mas que esse fechamento identitário, aquilo que o Amin Maalouf, não no texto aqui selecionado, mas num outro livro, chama As Identidades Assassinas, não é? Les Identités Meurtrières. E essa ideia do fechamento e das identidades assassinas é talvez aquilo que, na minha opinião, hoje nos confronta mais no mundo. Na nossa relação com a Ásia, com a China, na nossa relação com as Américas do Sul, com a África, etc. Há aqui uma dimensão que é muito importante. Ora, o que para mim é muito interessante nesta antologia é que ela é obviamente uma antologia que é portadora de identidades. Quer dizer, não se pode escrever literatura sem que a identidade lá esteja, e, portanto, a identidade pessoal, a identidade cultural, as nossas identidades, as nossas subjetividades também. Ela é feita de identidades, mas ao ser construída como antologia, e ao ser construída da maneira que é construída, ela permite-nos que estas identidades sejam partilhadas, sejam confrontadas, sejam comparadas, sejam postas em diálogo umas com as outras, e é disto que nós precisamos no mundo. Se há alguma coisa que nós precisamos no mundo de hoje, é justamente deste lugar de partilha, do lugar de confronto de diversas identidades. Porque, obviamente, ninguém pode viver sem identidade. Quando eu faço um discurso contra as identidades fechadas, ou contra o fechamento identitário, eu não estou a dizer que as identidades não são importantes. A identidade é uma coisa constitutiva de todos nós. Mas ela tem que ser uma identidade aberta e capaz de entrar em diálogo e em partilha. E aqui é o lugar onde isso se vê melhor. Porque nós podemos ler este livro pela ordem que os seus organizadores lhe deram, mas podemos ver este livro de muitas outras ordens, podemos percorrê-los de várias outras maneiras, através de cronologias, através de lógicas diversas, sem respeitar a organização dada pelos autores da antologia e construindo esta partilha de identidades que me parece tão importante. E, na minha área comparada, que é a de educação, não é a área comparada da Helena, obviamente que isso se traduz muito no debate que está, na minha leitura, subjacente à organização desta antologia, que é o debate entre a famosa tradição da literatura mundo e da literatura comparada, que a Helena diz não são antagónicas. Que eu acho que outros autores consideram antagónicas, mas que a Helena diz não são antagónicas. E, no fundo, é a ideia de que há uma literatura mundo, mas que há uma ideia de comparação que é possível fazer no diálogo e no trabalho desta antologia. E a comparação, para mim, nas minhas áreas, e admito que, em alguns casos, ela toquem com as áreas da literatura comparada, há 3 palavras, ou conceitos, se quiserem, que para mim são centrais no trabalho da comparação e que me apareceram de forma nítida ao ler esta antologia. E as 3 palavras são
a palavra diferença, a palavra interseção e a palavra comunicação. Diferença, porque só podemos comparar o que é diferente. Quer dizer, isto é, não há comparação do igual. Portanto, a ideia da diferença, da marca da diferença, a comparação é para mim sempre uma ciência da diferença. Não estou certo, mas é provável que tenha sido o Roland Barthes que o disse, não é? É uma ciência da diferença e essa diferença manifesta de uma maneira impressionante na leitura destes textos e do conjunto desta antologia. Mas a comparação também é a existência, e aqui eu venho ao Deleuze, não é? De intercessores, não é? Da capacidade de trabalhar no que está entre, não é? E eu julgo que é o Deleuze que chega a dizer que a criação são os intercessores. La création, ce sont les intercesseurs. E, portanto, a ideia de um diálogo, da capacidade de pôr em diálogo diferentes ou distintas diferenças e a maneira como é neste diálogo que, em grande parte, estão as possibilidades da criação. E as possibilidades da criação são situadas nesta espécie de um entre-espaço ou de um entre-lugar, e é aí que se ganha grande parte do exercício da comparação. Mas a comparação não ficaria terminada se ao mesmo tempo ela não tivesse uma dimensão de comunicação. E de comunicação a partir da ideia da raiz da palavra comunicação, isto é, do comum, não é? Da capacidade de conseguirmos pôr em comum algumas coisas. E este comum é muito interessante, porque o John Dewey dizia para a área da educação, este comum não é o comum do igual, este comum é o comum do trabalho em comum, da possibilidade de trabalharmos em comum, da possibilidade de vivermos em comum, da possibilidade de falarmos e de nos organizarmos em comum, da possibilidade de uma vida em comum, e independentemente das nossas identidades. Não se trata do comum, de somos todos amarelos, azuis, verdes ou cor de laranja, mas trata-se do comum, daquilo que fazemos em comum, daquilo que comunicamos uns com os outros. E é por isso que a ideia da comunicação é muito importante para a ideia do comum. E obviamente que não há literatura sem comunicação. Portanto, a ideia da comunicação que está presente ao longo destas recolhas, desta antologia, é, a meu ver, absolutamente impressionante. E é por isso que ela é um trabalho, para além das características que todos reconheceremos, da sua monumentalidade, do seu caráter extraordinariamente extensivo, não é? Da sua capacidade de juntar em 6 grossos volumes um conjunto imenso de autores, desde os tempos mais remotos até o ano 2000, até o ano 2000, até o início do século XXI, para além dessa monumentalidade, as características que esta obra nos permite neste exercício, não é, da diferença, do entre e da interseção e da comunicação. E isso é para mim um elemento central desta obra e era o meu quarto e penúltimo ponto. O último ponto é uma espécie de interrogação. É uma interrogação que eu próprio me coloquei na altura em que fiz o repertório, na altura em que fiz o dicionário dos educadores, e que é a interrogação sobre o mundo internet, ou o mundo da internet. Isto é, mas e a internet não é ela própria por si já um imenso arquivo de todas as coisas, não é? Um imenso arquivo de tudo, não é? Um imenso arquivo desse infinito, e portanto não estão já lá as antologias, os repertórios, etc. E não é possível, num certo sentido, com alguma facilidade e alguma agilidade mais ou menos tecnológica, nós conseguirmos construir as nossas próprias antologias, as nossas próprias recolhas, as nossas próprias coletâneas? Sim ou não? Não sei. Tenho dificuldades hoje em perceber até onde vai essa capacidade de arquivo e se essa capacidade de arquivo nos dá ou não a capacidade da escolha, nos dá ou não a capacidade de construir um ponto de vista, nos dá ou não a capacidade de construir uma ideia, porque sem essa ideia, estas antologias são antologias mortas e não são antologias vivas, não é? Se perdermos a ideia, se perdermos essa espécie de fio condutor, essa dimensão das escolhas, obviamente que isto se torna um material inerte e não um material vivo
criativo, um material com o qual possamos dialogar e do qual nos possamos apropriar. Esta é, para mim, obviamente, um grande ponto de interrogação. E um ponto de interrogação que se acentua, provavelmente muitos que estão aqui presentes terão visto isso também, que se acentua quando, por exemplo, no Guardian de anteontem, não é? Vinha um texto, aliás, bastante interessante, totalmente escrito por um robô. E o texto era totalmente escrito por um robô, sem nenhuma intervenção dos editores do Guardian. E, no fundo, os editores do Guardian deram a esse robô uma tarefa para fazerem aquele ensaio, não é? Que é se os robôs podiam ser amigos ou não dos humanos, e escreveram um texto. Se nós não soubéssemos que era escrito por um robô, nenhum de nós adivinharia. E, portanto, até onde vão os avanços da inteligência artificial, até onde vão as possibilidades dos robôs virem a fazer antologias ou não, eu não sei. Não sou capaz de responder, não é? Não sou capaz de responder, e acho que os exercícios do dicionário, do repertório, da antologia, das recolhas, vão ter de fazer também essa reflexão face a um arquivo imenso com o qual estamos confrontados todos os dias. Por agora, na fase em que me encontro hoje, ainda me parece difícil poder chegar a essa dimensão da criação que está presente ao longo destes milhares de páginas da literatura mundo comparada, perspectivas em português. E parece-me difícil que alguém possa escrever, e cito um autor que para mim era desconhecido, do século XIII, não é? Saadi, julgo que é assim que se diz, não é? Enfim, da Pérsia do século XIII, e com ele termino esta minha breve apresentação, renovando os parabéns à Helena, a todos os colegas que com ela colaboraram, e são centenas de pessoas, e renovando também os parabéns à Tinta da China. Vem na página 437 do volume 5 e diz assim: somos filhos da humana condição. Essa é a base da própria criação. Um sofre, todos sofrem dano. Se és indiferente, como é que és humano? E isto foi escrito no século XIII. Não sei se algum dia o robô poderá escrever isto. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, António. Como sempre, é um discurso que vem ao nosso encontro e que, penso eu, toca sempre em alguns dos pontos essenciais e sentimos compreendidos. Eu penso que há aqui muitas pessoas que conhecem este trabalho e que também colaboraram nele de uma maneira ou de outra, há mais tempo, há menos tempo, e sabem que muitas destas coisas que foram ditas pelo António, e a quem eu agradeço imenso a presença, por todas as razões, é muito fácil nós percebermos que nos perceberam, ou que o António percebeu a nossa intenção, as nossas intenções, nomeadamente com esta última questão que agora foi levantada. Efetivamente, a internet é um imenso arquivo, mas esta antologia, como aliás eu penso que todas as outras antologias, ou aquelas que podem ser chamadas assim, são construções com uma ideia. É por isso que nós começamos todos os volumes como assim, uma pequena citação do Cláudio Magriço sobre a importância que a leitura das antologias, e o Cláudio Magriço é, enfim, um dos grandes nomes da literatura contemporânea, a forma como as antologias, a leitura de uma antologia foi absolutamente decisiva na vida dele, quando era adolescente. Eu poderia dizer a mesma coisa numa enciclopédia que os meus pais me deram no Natal, tinha 4 volumes, e a leitura daquilo fez-me abrir mundos. Era uma enciclopédia, um era dedicado à técnica, outro era dedicado às mitologias, outro era dedicado... E eu pus-me a ler
4 grandes volumes de uma enciclopédia e de repente eu comecei a conhecer coisas que não imaginava, não é? Umas interessaram-me mais, outras interessaram-me menos, como agora há coisas que interessam mais e interessam menos, mas este despertar de uma curiosidade, penso que a internet não pode, pelo menos por enquanto, fazer isso, despertar ela mesma essa curiosidade. E isto tem a ver com a liberdade que, neste caso, esta antologia, mas não apenas, oferece de leitura. Evidentemente, nós oferecemos alguns percursos de leitura aos leitores, mas nada obriga os leitores a usarem esses percursos de leitura. Do contrário, podem cruzar, e por isso é que é comparada também, podem cruzar textos que nós tínhamos colocado numa categoria e dizer, mas por que este texto está nesta categoria ao lado deste outro texto que não tem nada a ver? Se fosse eu, tinha-o deslocado para ali e essa deslocação produziria diferentes efeitos, diferentes significados. Portanto, de alguma forma, estas categorizações, estas arrumações, não são formas de fechamento, mas são formas de desafio de leituras e de interpretações que são sempre novas. E, portanto, o leitor, de algum modo, está sempre a descobrir não apenas textos novos, mas novas formas de ler textos novos e textos antigos, inclusivamente, não é? Nossa, quando eu digo nossa, é de todos os colaboradores. Está aqui o Simão representando um sem número de colaboradores, de coordenadores e de colaboradores que também estão, alguns aqui na plateia, e nós tivemos centenas de colaboradores de centenas de países, não sei bem dizer quantos, mas essa foi uma experiência de comunidade muitíssimo interessante, no sentido etimológico do termo, não é? Interesse significa ser entre, estar entre, inter é ser. Interessante é essa experiência que tu estavas há pouco a descrever, não é? Só é interessante aquilo que não fica fechado dentro de mim, mas aquilo que inter é que é entre, que produz efeitos entre pessoas, entre humanos. E isto foi interessante para mim porque me deu a conhecer imensos mundos que eu não conhecia. É raro pensar que qualquer de nós conhecia o que neste momento passámos a conhecer. O que nós fizemos foi um imenso exercício de aprendizagem, vindo de um imenso exercício de curiosidade e depois de discussão interna. Mas e se nós fôssemos buscar? Eu ouvi dizer que não sei o quê, vi que havia um texto, pronto. E depois vinhamos, discutíamos, líamos, escolhíamos, concordávamos, discordávamos, voltávamos atrás. Portanto, tudo isto foi um exercício também de muito diálogo interno e portanto, também a esse nível de grande abertura. Eu passei a conhecer coisas, devo dizer, belíssimas, que nunca me passou pela cabeça que eu poderia ler ou conhecer de outra forma. Nunca me passou pela cabeça. Eu desconhecia em absoluto. Eu penso que o Simão poderá dar um exemplo um bocadinho mais concreto, também não quero ocupar muito tempo e quero lhe dar também a palavra, mas queria dizer também, muito brevemente, que, e agora de uma forma um bocadinho mais institucional, que queria agradecer na pessoa do meu querido amigo e ex-reitor, António Sampaio da Nova, todas as pessoas pessoas e instituições como o Unesco que apoiaram este projeto e que permitiram que estes 6 volumes efetivamente viessem a lume e fossem publicados. Não tenho tempo para os mencionar todos, infelizmente, mas eles estão todos mencionados nos 6 volumes e, portanto, evidentemente com toda a legitimidade e com toda a honestidade, porque estamos efetivamente muito gratos. E a todos, à equipa mais
coesa e mais imediata que colaborou connosco. Estão aqui algumas dessas pessoas, uns mais ligados à parte 2, outros mais ligados à parte 3, mas sempre com tanto entusiasmo e tanta... Eu devo dizer que uma das coisas, enfim, vou chegando à idade, a uma idade que só não é profeta, porque, enfim, as idades profetas vão se afastando cada vez mais de nós, mas quando eu vejo alunos jovens com um saber e um entusiasmo e uma dedicação, como pude encontrar, felizmente, ao longo destes últimos anos, ao longo da minha carreira, mas em particular ao longo destes últimos anos com este projeto, eu fico, apesar de tudo, com esperança que uma nova universidade volte a renascer das cinzas. O presente não é muito promissor, mas eu quero acreditar que esta nova geração poderá oferecer uma nova universidade que é o que o país merece e que todos, no fundo, merecemos também. E, portanto, queria muito sublinhar a imensa admiração, porque é mesmo genuína admiração, e por muitos estudantes, que agora já não são estudantes, alguns deles, e alguns já deveriam ser professores, alguns já são, outros deveriam ser, que enfim, vi atravessarem o meu percurso, sobretudo nos últimos anos, e que merecem um grande apoio, merecem ser reconhecidos. Às vezes as pessoas não olhavam para os estudantes, olhavam só para os professores. Não há bons professores sem bons estudantes. Não há professores sem estudantes. E para mim isso é algo que eu gostava de sublinhar. As últimas palavras são umas palavras meramente simbólicas. Tem a ver com o facto de que estes 2 volumes, para mim, nas circunstâncias em que estamos hoje de confinamentos e de regras e de distanciamentos, estes 2 volumes e este projeto são para mim uma resposta simbólica ao fechamento que temos de fazer, mas que eu nunca aceitarei que seja chamado um fechamento ou um distanciamento social. Não é um distanciamento social, é um distanciamento físico. Sim, temos que estar com distanciamento físico, temos que seguir determinados protocolos, mas nós humanos encontramos sempre maneiras de dialogar socialmente e de justamente comunicar socialmente. Estes livros são uma das formas, não a única, claro, mas são uma resposta, uma pré-resposta a esta crise. Haverá outras respostas, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Alguns de vocês conhecem, eu sou uma pessoa otimista. Eu sei que os humanos têm dentro de si essa capacidade de criação e de olhar para o futuro e de inventar, de invenção, que é uma palavra que às vezes as pessoas não utilizam muito, mas eu gosto de utilizar. E essa capacidade de invenção dos humanos faz com que, sim, hoje estamos mais afastados fisicamente, mas isso será ultrapassado. E este projeto é um projeto que, de alguma maneira, antecipou algumas respostas, e haverá muitas outras que aproximarão ou reaproximarão as pessoas socialmente, simbolicamente, culturalmente, e é isso que vai acontecer. E, portanto, para mim este lançamento hoje significa também isso, e fico muito contente por vos ver aqui a todos e agradeço muito a vossa presença. Simão. Obrigado, professora. Vou ser muito breve, porque efetivamente o tempo é pouco. Limito-me para já só de preâmbulo a reiterar todos os agradecimentos e reconhecimentos que a professora já fez aqui, em particular no que diz respeito às centenas de pessoas que estiveram envolvidas neste projeto. O livro tem
nós temos a lista extensiva no início, é uma lista que se acompanha, ou que se vai alongando por todos os outros volumes anteriores, e que são os autores efetivos do que ali aconteceu. Todos nós colaboramos para que isso pudesse acontecer assim. Contudo, aquilo que vos queria realmente falar era dar-vos um exemplo, isto é, ilustrar com determinado texto que nós ali temos, algo que eu desconhecia de todo, como, creio eu, a professora desconhecia, foi uma coisa encontrada na biblioteca do SOAS, em Londres, enquanto eu estava lá a tentar encontrar textos do Sudeste Asiático, apercebendo-me quão pouco é a tradução em Portugal de todas aquelas línguas. Estamos a falar de culturas escritas milenares, de países com milhões e milhões de pessoas dos quais nós conhecemos tão pouco. Tanta coisa que ao longo de séculos foi sendo ali acumulada, tanta coisa que deu origem a uma experiência humana riquíssima. E o exemplo que aqui vos trazia está no volume 5, é um autor chamado Abdullah Qadir, que em 1849 publica um livro que é o da Hikayat, é a história, a sua autobiografia. Este foi o primeiro livro impresso e comercializado em malaio, na língua malaia, um texto fundador de uma literatura escrita. Sem dúvida que havia tradições anteriores, mas com um conceito de literatura mais próximo daquilo que nós conhecemos, esse texto é efetivamente fundacional. Selecionámos do Hikayat do Abdullah Qadir uma passagem em particular que diz respeito à fundação da cidade de Singapura. O autor era secretário e tradutor de um governador colonial britânico, Stamford Raffles, o fundador de Singapura oficialmente, ou quem drenou os pântanos, lançou as bases para que a cidade fosse construída, com tudo o que isso implica também, como a história já vai ilustrar. E a meio da história da construção de Singapura, conta o nosso amigo Qadir que houve uma escassez de pedra. Era necessário atirar pedras para o pântano para efetivamente criar uma base sobre a qual pudessem ser construídas mais coisas. E começaram a tentar encontrar todo tipo de pedras e mais algumas que pudessem ser atiradas para o pântano para depois poder-se começar a construir a cidade. No meio de tirar uma coisa daqui e outra de lá de vários sítios, obviamente que ruínas começaram a ser desfeitas e atiradas para o pântano, o que incluiu determinada pedra que encontraram num sítio que tinha uma inscrição. E ninguém conseguia decifrar o que é que estava ali escrito, qual é que era o tipo de letra, o alfabeto, a língua. Então está escrito quase assim num formato de lenda, essa passagem. Vieram os chineses, olharam para a pedra e diziam: sim, isto é claramente uma forma qualquer de mandarim, mas não é bem mandarim, isto é chinês, mas não sei bem, deve ser uma escrita muito antiga, não percebemos bem o que está aqui, mas é nosso. Vêm os trabalhadores indianos, não, isto é claramente hindu, mas é num tipo de letra com uma grafia que não conhecemos, deve ser de uma região diferente. Vêm os trabalhadores árabes, isto é árabe que está aqui, mas deve ser uma versão dialetal, qualquer coisa que também não reconhecemos. Todos vinham, todos reclamavam aquelas letras como sendo do seu alfabeto, da sua língua, da sua tradição, mas todos eles confessavam-se incapazes de ler o que ali estava. O final é muito triste, lamento, e é aquilo contra o que lutamos ao fazer fazer obras como esta antologia, é que o engenheiro britânico responsável pela drenagem do pântano e pelas construções dos primeiros edifícios chegou à conclusão de que, se ninguém percebe o que isso é, mas vale a pena partir e atirar para o pântano, não é? O texto acaba com o Qadir a refletir que foi uma tristeza ter-se feito isso, porque tinha ouvido dizer que em Inglaterra havia grandes sábios capazes de decifrar tudo no mundo e que talvez esses pelo menos pudessem fazer aquilo, com toda a ironia subjacente ao facto de isto estar acontecendo num contexto colonial, não é? Portanto, à Inglaterra há pessoas muito sábias que decifram coisas que nós aqui não conseguimos, mas também há engenheiros e ordens que devem ser seguidas quanto ao que é que deve ser atirado ao pântano. Acaba com um provérbio, se não me engano, javanês. O texto está sempre cheio de provérbios, não só a passagem que selecionamos, mas outros, que é algo como, estou a traduzir livremente, ou só a recordar-me de 3 ou 4 palavras que lá apareciam: se não compreendes uma coisa, pelo menos não a destruas, pode ser que outros a compreendam. Claro que estamos aqui a lidar já com várias traduções, certo? Eu traduzi a última tradução inglesa disponível deste texto, que é de 1955. Estamos a 2 línguas de distância, mas creio que o espírito mantém-se, ainda que as letras sejam outras. Façamos por isso, façamos porque não sejam atiradas ao pântano do esquecimento coisas que talvez alguém possa ainda vir um dia a compreender, esforcemos para as compreender e
creio que é isso que esta história encerra como exemplo do que tentamos levar a cabo. Obrigado. Obrigada mais uma vez a todos, obrigado por terem vindo à Feira do Livro. Estes 2 volumes estão disponíveis ali à saída do auditório, também na Tinta da China. E pronto, é verdade, Helena, nós acabámos por fechar estes volumes em plena pandemia, não foi? Falou nisso e eu lembrei-me de andarmos com as provas de um lado para o outro, cada um na sua casa, e fez-se na mesma, não é? Portanto, é mesmo essa a mensagem, e até à próxima. Obrigada a todos.